Hoje eu vou quebrar o protocolo e começar com Arnaldo Ribeiro. O Arnaldo Ribeiro ele vai ficar um tempo no programa, ele vai ser substituído pelo Danilo Lavieri daqui a pouco. Porque ele vai viajar para os Estados Unidos? Não, jamais. Ele não vai. Não tem nem visto o Arnaldo nesse momento. Arnaldo, ontem o São Paulo foi a pior partida talvez do São Paulo sob o comando do Zubeldia. E a pergunta agora é a seguinte, tem uma pausa aí. O que fazer? Ele vai suportar ficar empregado sem jogo? O que a diretoria pretende fazer? Porque ontem foi ruim demais. Pois é, eu concordo com a definição a pior partida. Na verdade, não é só a pior partida sob o comando do Zubeldia, né? A pior sequência, são 3 derrotas no Brasileiro. E uma sensação de quem estava ali no estádio de que algo se perdeu, né? Aquilo que era pelo menos uma marca do time do Zubeldia, que era a dificuldade de ser batido, perdia pouco, empatava muito, mas perdia pouco, agora está se transformando em série de derrotas no Campeonato Brasileiro. E você estava dizendo aí no intervalo na TV, Tironi, sabiamente que o único motivo de orgulho que ainda resta ao São Paulino é não ter caído para a segunda divisão. Nesses tempos de penúria, né? Literalmente penúria. E acho que agora, talvez com a pausa, a ficha caia que o ano é para tentar se manter na primeira divisão, coisa que eu venho falando desde a decisão da direção no final de 2024 em tomar esse plano econômico, tentar minimizar os rombos financeiros e ter um time muito limitado para a temporada, limitado para jogar 3 competições, né? A diretoria nunca deixou isso claro, mas dava para entender que esse ano esse time do São Paulo não seria capaz de aturar 3 frentes. Ainda mais com tantos jogadores importantes lesionados há muito tempo, né? É muito semelhante, eu venho falando há algumas semanas aqui, a situação do São Paulo com a situação do Internacional, muito semelhante mesmo, em termos de formação de elenco, de virtudes e defeitos, de tentativa de lidar com 3 frentes e as campanhas dos dois nas Copas e no Campeonato Brasileiro são próximas, né? Próximas do desespero. O Juca também falava no intervalo na TV que era impensável há algumas décadas o Cruzeiro cair. O Cruzeiro caiu. O Inter caiu. Também era impensável. O Santos caiu, né? E aí sobrou o São Paulo e sobrou o Flamengo. O Flamengo é um time que há anos saneado luta para ganhar, não para não cair. O Flamengo já lutou para não cair. Teve um tempo disso, né? E chegou a vez do São Paulo que em alguns campeonatos lutou para não cair também, mas fez algumas mexidas durante o percurso com dinheiro para evitar a queda. Dessa vez não há dinheiro. Então, e quando os times que hoje são dominantes, Palmeiras e Flamengo, resolveram tomar essas medidas mais de saneamento, eles correram o risco de não cair. Essa é a história, ainda mais no futebol atual, em que existem clubes milionários, em que o campeonato ficou mais complexo, mais forças, e times que antes lutavam contra o rebaixamento no Brasileiro, hoje lutam para ganhar, ou para estar na Libertadores e tudo mais. Então, assim, o resumo agora dessa parada é o São Paulo entender que, mesmo classificado para a Libertadores, onde fez uma ótima campanha, só inferior à do Palmeiras, e para a Copa do Brasil, o São Paulo precisa priorizar o Campeonato Brasileiro. Essa frase é muito simples de ser falada, né? Agora, colocá-la em prática são outros 500. E existe para mim, antes de falar da troca do treinador, ou possível troca, uma questão de diretriz, né? Que quando voltar o São Paulo a jogar,
Todo mundo tem falado em um mês, né? Mas, na verdade, para qualquer clube que vai parar agora, são 15 dias. 15 dias de férias, 15 dias de trabalho. Então, na quinzena de trabalho, antes da bola voltar a rolar, o jogo é contra o Flamengo, no Maracanã, o jogo da volta de São Paulo, curiosamente, né? Entender que em relação à Copa do Brasil, o brasileiro tem que ser prioridade em qualquer escolha, em qualquer decisão de escalação, em qualquer decisão. Eu não sou presunçoso de achar que isso vai se impor em relação a Libertadores, né? Porque eu conheço como funciona o clube, até a torcida do São Paulo, mas a Copa do Brasil, que vem antes da Libertadores, o São Paulo tem que tratar como terceiro torneio e, de fato, colocar todos os esforços nas rodadas restantes do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Porque, diferentemente até do Internacional, o São Paulo já fez jogos, confrontos diretos em sua casa, como esse contra o Vasco, e não ganhou, né? Então, esses jogos não vão se repetir. Quando eles se repetirem, os confrontos no segundo turno, serão na casa do adversário, contra Vasco, contra Mirassol, contra Sport, contra Fortaleza, né? Que são concorrentes ao São Paulo. Concorrente do São Paulo hoje não é o Flamengo, não é o Palmeiras, não é o Cruzeiro, né? Então, o segundo turno tende a ser mais difícil no brasileiro que o primeiro, onde o São Paulo foi muito mal. E aí, para terminar, acho que a questão do treinador, ela fica naquela situação da charada do José Trajano, né? Qual o momento certo de trocar o treinador? Ontem deu a sensação que é o momento certo, por o treinador não conseguir tirar do time ontem, especificamente ontem, nada. E por ter essa pausa que permitiria a quem chegasse minimamente chegar, medir a roupa, ver o vestiário, olhar o elenco, ver o que é possível fazer sem dinheiro e tudo mais. Porém, tem uma outra charada, além desta do Trajano, o famoso quem. Quem? Qual treinador disponível seria capaz, nessa circunstância, com esse elenco, de fazer alguma coisa melhor? Essa é uma pergunta que eu até coloco para vocês. Eu acho que é um momento de tamanha escassez. Quem seria, Gilca? Eu tenho uma ideia e tenho uma pergunta para você. A pergunta: você não acha um absurdo times que estejam na situação em que está o São Paulo, em que está o Inter, em que está o Corinthians, ter 15 dias de férias, se eles tiveram os 30 dias regulamentares no começo do ano? Essa é a pergunta. Primeira, a sugestão de treinador era uma troca entre os tricolores, o do PC e o do Morumbi. Vem Vojvoda, vai o Beldia. Essa é uma possibilidade. Sobre as férias, é uma questão de... Pode falar, Arnaldo. Não, responde, Tony. Não, é uma questão de trabalhista, né? Eles não vão ter férias no fim do ano, porque a temporada vai até o dia 21 de dezembro. Então eles têm que tirar parte das férias agora. Tá certo. E todo mundo vai fazer isso. Esse é o problema. Tá certo. O Arnaldo... Fala, Arnaldo. Não, porque, Juca, para quem está perdendo não trabalhar ou entrar em férias, você sabe que eu sou contra férias, folgas e feriados. Eu sou jornalista. Sou completamente contra. Né? Eu sei. Mas eu não posso entrar num populismo de achar que isso é os caras estão e não podem tirar dias de descanso. É uma questão para essa temporada diferente, né? Porque no final do ano não terá o mês completo, nenhum clube terá. E vários vão ter esse período para descontar parte das férias, como se tirasse férias em duas, né? Como muitas pessoas fazem. E essa troca de treinador, a gente tem que levar em consideração que a gente só conhece o Vojvoda no Fortaleza, com uma realidade muito específica, né? Não assumir o São Paulo hoje é para poucos, né? O São Paulo, com essa responsabilidade, com esse tamanho, sem dinheiro, é para poucos, né? O Fortaleza está contratando o jogador, o São Paulo não. O São Paulo, como você sabe, nunca caiu. O São Paulo tem uma repercussão infinita. O São Paulo tem um comando muito pior do que o do Fortaleza.
Eu sinto, aliás, o Vojvoda é uma grande incógnita fora do Fortaleza, né? É uma situação diferente, Juca, de quando você tinha essa situação, por exemplo, quando saiu o Rogério Ceni e você tinha o Dorival na praça, né? Sabe, um treinador experiente, brasileiro, acostumado a essa situação, né, de lutar lá embaixo e tudo mais. Essa figura que é rara para você encontrar nesse momento, né? E a chance de você errar na troca, ela é gigante. Por isso não é uma decisão fácil, na minha opinião. Olha, o Arnaldo cantou a bola da pergunta que está aqui no meu roteiro. Trajano, você costuma ter uma boa frase para técnicos neste momento, mas também quero que você fale da enquete, eu estou curioso. Não. O negócio da enquete, o negócio é até impressionante. Eu comecei a fazer pilates, aí o pessoal se manifestando. Estica bem, fique bem para esculhambar a enquete. É isso. A enquete, como sempre, deixa a desejar, né? Torcida brasileira. Deixa a desejar. Pelo seguinte, se a enquete você pudesse unir um com o outro, nós temos 4 candidatos ali. Juntar 2? Para juntar um com um e virarem 2, porque eu acho que tem 2 ameaçados ali. Porque o Fortaleza, para mim, é carta fora do baralho já. A campanha do Fortaleza é uma campanha que já está em declínio. Mas lembre-se que houve 2 anos atrás, que eles acabaram o primeiro turno, Fortaleza lá embaixo, e depois fez uma campanha... Tudo bem. Mas se pudesse o São Paulo e o Internacional se darem as mãos e virar uma coisa só, estaria respondido. Porque, além do pior, está o Inter. A maior decepção dessa temporada não é nem o Fortaleza. É o Fortaleza também, porque investiu, tem dinheiro, não sei o quê, né? E vem tendo, depois de belas campanhas, belos trabalhos e tal. Mas no Internacional, aquela coisa que eu falei no início, começou cheio de glórias no início da temporada. E a gente sempre apontava, fazia aquela... Quem pode ganhar o título do brasileiro? Flamengo, Palmeiras, aí incluía Internacional. E o Cruzeiro, sempre a gente incluía, não estava sendo incluído. Porque teve uma temporada horrorosa no início, né? Com a velharia lá, quando o Dudu sendo mandado embora. Mas, bom, eu vou entrar... Eu tenho uma frase de uma música, o Arnaldo falou assim, eu tenho a sensação... Não falou, não tenho a sensação. Tem uma música, eu acho que, não sei se é do Chico, não sei se é Bye Bye Brasil, eu tenho a sensação que já vou indo embora. Que já vou tarde. Que já vou tarde. Com a leve impressão de que já vou tarde. Se aplica bem ao negócio do Zubeldia no seu momento. Parabéns, Juca. Lembrou a irmã, que foi uma grande conhecedora, ele sempre Maria me sacaneia, matéria de música. Hoje peguei ele pegou. Isso, legal. Inspirado na irmã, que foi uma grande conhecedora de música popular brasileira. Mas então a situação do Zubeldia, essa colocação de quem? Então essa pergunta que eu sempre faço, que sempre me faço e jogo no ar, qual é a hora de mandar o técnico embora? É complicada porque uma coisa está ligada à outra. Você manda embora e quem vai assumir? Não é? O Muricy, que está lá. Muricy nem pensar, né? Questão de saúde. Milton Cruz, que está lá, faz parte da comissão técnica. Né? Então, o grande problema de manter o Zubeldia é que a solução seria salomônica, então. Uma coisa inédita no futebol brasileiro. Deixar o Zubeldia cuidando só da Libertadores, né? Só da Libertadores. Traz alguém só para o brasileiro e Copa do Brasil. Como tem o técnico da defesa, o técnico do ataque. Não tem 2 gramados lá no CT do gramado? O Zubeldia ficava cuidando de um gramado, né? O vestiário, sei lá o quê. Pessoal da Libertadores, é com o Zubeldia aqui. Aí o pessoal ia lá. Pessoal da Copa. Podia até contratar um terceiro. Da Copa do Brasil. Para a Copa do Brasil. Aí daria tentar dar um jeito. Mas que situação é dramática? Olha, vem cá. O centro que foi ontem ao Morumbi, vocês foram. Vocês não sabem, torcida brasileira. Menor público da história do Morumbi nos últimos tempos, mesmo. Né? 20 mil pessoas. Outra questão. O frio no Morumbi é um negócio... o vento, né? Tem um vento ali, fogo na jaca, faz um frio. Quando faz frio, lá faz mais frio. É o morro dos ventos os caras que pode tirar foram uns lá... 2, 3 graus o Morumbi sempre. Os caras que foram lá para ver o São Paulo jogar, São Paulo tomar um nó... Dia dos Namorados. Dia dos Namorados.
perder de 3, vaiado no intervalo, no final, ó, são os heróis, viu? Agora, então ficou um clima meio insustentável, porque foi um dia muito especial negativamente. Frio, dia dos namorados, tomar de 3 do Vasco, que é um time que não inspira mais medo de ninguém. Você já imaginou? Soma isso tudo, fica difícil. Agora, Vico, só para passar a bola para você, 2 informações. Primeiro que a gente já está com audiência brutal, então a gente quer likes, o Juca vai dar o número de likes Se aqui. está com audiência brutal, eu quero 7 mil likes. 7 mil likes, então estamos com 2.000, 1.800, vamos chegar em 7 mil. Aí, eu vou pegar o gancho do Matheus Cobacho aqui. O São Paulo não jogou sozinho. Falem do Vasco. Um jogaço do Vasco do Diniz. Dinizismo. Que só ali, ó, papim, pum, pau, como diz o Trajano. Com a colaboração de uma defesa que estava disposta a entregar gols, a começar do goleiro Rafael, que falhou tanto no primeiro como no terceiro gol. A pergunta do Juca tem que fazer é o seguinte. Por que você joga bem no Brasileiro e mal na Libertadores? Ou bem na Libertadores e mal no Brasileiro? É um time acostumado. Não estou falando de São Paulo, não. Sim. Só que se aplica... Sim, é um time acostumado a jogar Libertadores, muita gente que fala castelhano. É um pouco por aí, se bem que também no Vasco há os castelhanos, né? Como o Veguete. O Veguete fez quando o dele. estava 2-0, eu pensei comigo, e ainda o Veguete não fez o gol. dele, é. Vai acontecer. E acabou acontecendo. E não foi de cabeça, hein? Não foi de cabeça, não foi de cabeça. Mas com isso tudo eu esqueci completamente o que eu ia dizer. Não, o que eu estava falando do... Bom, eu tinha falado do Vasco, né? E afinal ganhou o jogo. Porque, claro, é evidente, a gente tem que saudar o Vasco, que aliás tem no Morumbi uma doce lembrança, Sim. que foi o título brasileiro de 89, gol do Sorato. Né? Quem estava lá? Quem estava? Você também estava. Nesse dia o Lula levou das maiores vaias que ele levou na vida dele. Verdade. Ideia de Ricardo Couto, levar o Lula à final do Brasileirão. Lula que se dizia vascaíno. E a torcida do São Paulo sabia disso. Quando anunciaram a presença dele, tomou... Foi na véspera da eleição. Isso mesmo. Mas enfim, que ele perdeu para o Collor. Mas enfim, o São Paulo, eu acho que está naquela situação que não sabe se casa ou se pede o divórcio. Os namorados que foram ao jogo ontem... Não, os que foram lá não tinham namorados, não. Foram desquitados. Namorados... Não, você imagina o namorado... Estão desquitados. Hoje estão desquitados. O namorado diz para a namorada assim, vamos ao Morumbi. Ela fala, bom, mas vai estar muito frio. Não, nós vamos ganhar, eu vou ficar muito feliz e vou te levar para jantar num lugar que eu já marquei, apesar de ser tarde da noite. A pizza da saída do estádio. Não, vou te levar... E no meio do jogo, o cara já começou a ficar de mau humor. Vambora. E não levou para jantar coisíssima nenhuma. Eu soube de casos de rompimento de relações ontem no Morumbi. Eu soube. E é compreensível que aconteça. Mas espero que os dias vindos aí, fim de semana, sirva para que as coisas se pacifiquem e que os namorados voltem a namorar. Mas que foi de doer nos olhos a atuação do São Paulo, foi. E foi um colírio a atuação do Vasco, sem dúvida nenhuma. Dinizismo. Imagine se com uma semana ele fez isso, o que ele não fará nos 15 dias que terá depois para treinar o time. Mauro, dos Estados Unidos, eu sei que você está aí, mas você não para, então, portanto, você acompanhou a rodada. O Vasco, e que é o que estão falando aqui, em uma semana o Diniz jogou mais que o Zubeldia em um ano inteiro. Não, mas não foi uma semana. Ele está lá já faz tempo. Teve derrotas em São Januário também, sob vaias. Não vamos botar que ele trabalhou numa semana. É verdade. Não, esse aí deve ser o 5º, 6º, 7º jogo dele à frente do Vasco. Porém, indiscutivelmente, o Vasco, se você olhasse ontem, você fala, bom, que time está bem treinado aqui? Era o Vasco do Diniz. Não, e o que o Felipe Coutinho jogou ontem foi barbaridade. Ontem. Diga lá, Mauro. E os gols do Vasco foram gols com pressão alta, né? Tomando a bola do São Paulo na área do São Paulo com dificuldade para sair jogando diante dessa pressão. Ou seja, já tem ali um sinal, né, de alguma coisa, do trabalho do técnico. Claro que já teve jogos ruins, teve vitória muito boa contra o Fortaleza, que está em baixa, mas venceu bem, altos e baixos, mas é um começo de trabalho, né? Eu acho que ontem foi uma noite importante para o Vasco e para o Fernando Diniz. Contra um ex-clube, um clube de onde ele saiu muito questionado por boa parte da torcida, embora alguns até tenham já sugerido aí em redes sociais e tal, a volta dele antes de ele acertar com o Vasco. E foi uma grande vitória, né? Os gols
assim, um claro reflexo de que o Vasco vai aproveitar de uma das coisas que o São Paulo tem e que eu acho mais incrível, como é pouco citado, que é a irregularidade do seu goleiro. O Rafael é um goleiro muito irregular, muito irregular. Não adianta ele fazer 1, 2, 3 defesas e falhar como falha frequentemente, onde falhou pelo menos em 2 gols. E isso pesa bastante, pesa bastante. O Vasco teve mérito sobre aproveitar. Quando o jogo estava 3-0, o Vasco tinha mais posse de bola, mais finalizações, mais chances criadas. Os números mudaram um pouco no final, porque o São Paulo atacou bastante depois que tomou o 3º gol e ficou mais com a bola. Mas foi um jogo de imposição do Vasco, uma grande vitória. Vitória primeira fora de casa, eliminou a possibilidade do Vasco ficar na zona do rebaixamento durante essa paralisação, que seria um pesadelo terrível para quem tantas vezes já conviveu com isso. Então foi uma grande vitória. Eu acho que para o Vascaíno não pode perder a noção da realidade. A briga do Vasco é se afastar ao máximo ali das últimas posições. E a partir daí pensar no que dá para fazer. Mas ontem foi, de fato, um confronto direto por 2 times que estão próximos. Agora São Paulo está atrás do Vasco. Uma vitória daquelas que não dá para contestar. Realmente, o Coutinho jogou muito bem, né? Como disse o Juca, mas a grande questão do Coutinho é que quantas vezes ele consegue jogar bem, né? Quantas partidas realmente boas ele consegue fazer? Muito pouco, né? A qualidade dele não é o que está em discussão. A qualidade dele é conhecida de todos. Mas sim a condição física, né? Que impede que ele tenha mais boas partidas. Eu acho que isso diz muito sobre essa ideia de que lá fora não consegue jogar, mas aqui joga até de muleta. Não é assim. Não é assim. O cara tem que estar bem fisicamente para ele conseguir no futebol brasileiro apresentar algo que o faça dele diferente. Ontem foi esse dia. Para o Vasco seria importante que ele conseguisse fazer mais vezes, evidentemente. O que agora ter feito essa partida maravilhosa, tem essa paralisação. Sim, é verdade. Uma continuidade para ver onde ele pode chegar, né? Agora, talvez seja bom para o Lucas Moura e para os caras. Escuta, esses dois... Eu ia falar, esses dois não falar jogam. exatamente isso, botar a bola para o Arnaldo. Só um dado aqui, o Vasco não ganhava do São Paulo no Morumbi desde 2012. Desde o tempo do Bellini. Sabe quem fez o gol? O Fagner, que foi para o Corinthians e agora está no Cruzeiro. Pensei que fosse o Fagner cantor. O Fagner cantor, que é um torcedor do Fortaleza. Mas, Arnaldo, tem isso, né? A atuação do Coutinho joga a luz no sumiço, no desaparecimento do Lucas e do Oscar. E só vou fazer uma ponderação. Para mim, ontem, a derrota do São Paulo foi além dos desfalques. Foi um baile que o São Paulo tomou do Vasco. Só um pouquinho, porque desfalque por desfalque, está todo mundo desfalcado. Sim, e o Vasco, vamos combinar que não é o elenco exatamente... Mas no caso desses, devem ser os 2 maiores salários do São Paulo. Sim. Lucas Moura e Oscar. Sim. Né? Então eu fico perguntando, a gente fala do Neymar, que ganha uns tubos e não joga, do Memphis que joga, mas ganha mais tubos ainda e tem bônus e tal. Mas... De novo, parece o São Paulo ter feito um péssimo negócio, como fez com o Daniel. Eu acho que a diferença em relação ao Neymar e outro turma é que os caras estão, até prova em contrato, estão machucados e não conseguem jogar, né? Esse é o ponto. Não é que eles estão lá no Kings League como o Neymar, né? Eles até estão tentando trabalhar, mas eu concordo com você. É para se discutir, né? Se os 2 maiores salários do time não conseguem jogar, Arnaldo. Bom, vamos lá. No Coutinho a gente chega no Lucas Moura e no Oscar. O vascaíno, hoje empolgado com o Coutinho e com a vitória, tem que pensar também na seguinte situação. O Vasco, assim como o Inter e São Paulo, está em 3 frentes e não tem elenco para 3 frentes. E normalmente, quando acontece isso, com os times do Diniz, que gosta de ser sempre a mesma escalação, ele se perde. Então eu só estou alertando para a volta, porque o Vasco ainda vai ter que jogar off da Sul-Americana contra o Del Valle, além da Copa do Brasil